Olá pessoal, meu nome é Douglas Fischer, sou membro do Ministério Público Federal, exerço minhas funções como Procurador Regional da República na 4ª Região. Estou aqui para falar um pouco sobre as atividades do Ministério Público, para que você compreenda um pouco melhor o que faz um membro do Ministério Público Federal. E a primeira questão é, por que Procurador da República? É que até 1988, com a Constituição de 88, o Ministério Público Federal fazia as funções também de advogado, de procurador da República, ou seja, ele cumulava essas funções. Depois da Constituição de 88, o Ministério Público passou a ter atribuições exclusivamente de Ministério Público, e nós já veremos algumas dessas funções, e tendo uma grande subdivisão. Ministério Público da União, que tem uma divisão, tem uma separação em 4 ramos, que é o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar da União e Ministério Público do Distrito Federal. E temos também os Ministérios Públicos dos Estados. Nos Ministérios Públicos Estaduais, nós temos os promotores de justiça, que atuam perante as comarcas, os juízes de primeiro grau, e no segundo nível de carreira, perante o Tribunal de Justiça, nós temos os chamados procuradores de justiça. Já no Ministério Público Federal, há uma diferença nessa estrutura. Os procuradores da República fazem a sua carreira nacionalmente, não existe uma classificação dentro dos estados. E existe, desde a Constituição de 88, uma subdivisão de tribunais regionais federais, que existem 5 no Brasil, por isso eles são regionais. Primeira região em Brasília, segunda região no Rio de Janeiro, terceira região em São Paulo, quarta região no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e quinta região no Recife. Então, existem os juízes federais e existem os desembargadores federais. Os procuradores da República, então, atuam em carreiras nacionais perante o juiz de primeiro grau, como se fossem, vamos dizer, promotores de justiça. O segundo nível da carreira, quando passado determinado tempo, eles podem ser promovidos, se quiserem, ao cargo de Procurador Regional da República. Por que se chama regional? Porque eles atuam perante os tribunais regionais federais. Então, eles têm uma atividade equivalente aos procuradores de justiça do âmbito estadual. E num terceiro nível da carreira do MPF, nós temos os chamados subprocuradores gerais da República, que atuam perante o STJ. Nós dizemos que são os assentos naturais dos subprocuradores gerais, e também dentre os subprocuradores gerais, e não vou entrar também em detalhes, mas normalmente dentre os subprocuradores gerais é escolhido o Procurador-Geral da República, que tem assento no Supremo Tribunal Federal, e também ele vai indicar alguns subprocuradores gerais para atuarem por delegação no Supremo Tribunal Federal. Okay? Então, essa é uma visão um pouco sistêmica da estrutura do Ministério Público Federal, da funcionalidade. Mas o que faz um Procurador da República? As atividades são enormes, porque nós temos, na verdade, em relação ao Ministério Público Estadual, uma divisão de atribuições. Nós não vamos falar em competências, mas de atribuições relacionadas, obviamente, às competências. Então, o Ministério Público Estadual pode atuar na área ambiental, não criminal, pode atuar na área criminal não ambiental. Normalmente é o Ministério Público Estadual que o faz. Mas quando nós estivermos falando em locais, em parques nacionais, federais, todas as questões atinentes a essa questão ambiental será tratada pelo Ministério Público Federal. Então a gente tem essa subdivisão. Desvio de verbas, recursos federais. Se nós estivermos analisando alguma questão de improbidade com desvio de verbas federais, a atribuição será do Ministério Público Federal. Já se esses recursos não forem federais, ou seja, não estiverem incorporados ao patrimônio de municípios ou do próprio Estado, bom, aí nós vamos falar de atribuição do Ministério Público Estadual. Então, existe toda esta subdivisão de tarefas, e que normalmente nós temos como regra, pela própria Constituição, a estipulação daquilo que é, aspas, de competência da Justiça Federal. E, por exclusão, nós temos, e normalmente é o que mais acontece, a competência do Ministério Público Estadual. E aí nós temos, igualmente, a atribuição na esfera civil, eu dei 2 exemplos há pouco, e nós temos também a atribuição criminal. A atribuição criminal do Ministério Público Federal
decorrente da competência federal está lá, sobretudo, no artigo 109 da Constituição, artigo 109, inciso 4, 109, inciso 5, 5A, dentre alguns artigos. Se você olhar lá na Constituição, você vai ver isso. Então, todos os crimes que são cometidos em detrimento de bens, serviços, interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, serão de competência da Justiça Federal. Portanto, um crime cometido contra o patrimônio de uma universidade pública federal, se for o delito de furto, será de atribuição à denúncia do Ministério Público Federal, e assim por diante. Crimes contra o sistema financeiro será de competência da Justiça Federal. Crime de tráfico internacional de drogas também será de competência federal, porque a Constituição diz que os crimes previstos em tratados internacionais será de competência e atribuição e competência da Justiça Federal. Por isso que o tráfico interno de drogas ele fica residualmente no âmbito do Ministério Público Estadual. Isto é uma visão bastante rápida, mas para dizer o quê? As atribuições do Ministério Público são muito amplas, hoje em dia de certa forma já difundidas por atuações, pela divulgação na imprensa, mas elas são relevantes iguais às dos Ministérios Públicos Estaduais, porém com uma divisão de atribuições um pouco diferentes decorrentes das regras da Constituição Federal. Então fique ligado, se isso ajudou você um pouco, bons estudos e pense bastante numa carreira do Ministério Público Federal. Um grande abraço.